Esta conferência será gravada agora. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o CONIPT. Estamos aqui para o curso de mestrado em psicanálise. E na nossa aula de hoje, nós vamos abordar aqui o assunto sobre a presença de Sócrates na psicanálise. Estou trabalhando com vocês os grandes autores da filosofia nos diálogos que existem com a psicanálise. Como que os psicanalistas eles fazem a leitura dos autores da literatura universal nas diversas ciências. Estamos especificamente aqui tratando de Sócrates. Neste momento, quero aqui dar as boas-vindas. Eu vejo a presença da Márcia. Uma boa noite, Márcia. Boa noite. Não consigo te ouvir bem. Talvez se você acionar aí o microfone. Eu enviei. Boa noite. Puxa, eu não estou conseguindo te ouvir. Deixa eu ver aqui se tem alguma configuração aqui. Boa noite, Rogério. Escutou agora? Agora sim, agora dá para te ouvir. Perfeito. Sim. Uma boa noite, satisfação em recebê-la. Obrigada, a satisfação é minha. Bom, já estamos aqui indo para o nosso quarto encontro, na verdade. Nós já tivemos aqui 3 encontros anteriores. Eu acredito que você deve ter assistido às aulas anteriores, foi isso? Excelente. Eu vou aqui fazer o compartilhamento sempre do nosso PPT, vou fazendo aqui as explicações da nossa disciplina e vamos interagindo. Qualquer momento que você quiser falar, basta dar um sinal e a gente começa aqui a conversar. Tudo bem? Já conhece Sócrates? Certamente, né? Sócrates ele é considerado o pai da filosofia ocidental. É importante pontuar isso a filosofia ocidental, por quê? Porque você tem filosofia nas outras culturas também, só não recebe esse nome de filosofia. São literaturas de sabedoria, são os sábios, são os profetas, são os videntes, geralmente sempre atrelado às religiões. Quando chega no Ocidente, você tem a figura de Sócrates, e por isso que ele é chamado de o pai da filosofia ocidental. A partir de Sócrates é que nós temos filosofia. E dentro da Grécia Antiga, nós temos os pré-socráticos, já tratamos aqui dos pré-socráticos, inclusive no encontro do mês passado, nós falamos sobre os pré-socráticos. Hoje, Sócrates, e aí a gente dá prosseguimento. Bom, o que é importante a gente pontuar aqui? Esse artigo, ele foi escrito por Ana Carolina Bianco, faz parte da sua apresentação para a doutoração. Então, nós temos um resumo aqui. Não tendo deixado uma obra escrita, podemos dizer que o pensamento de Sócrates, que chega até nós, é fundado sobre um ponto básico, central e caro também à experiência psicanalítica, o da presença diante do outro. Nós vamos pontuar bastante isso. Por quê? A vantagem de Sócrates, a vantagem dele é de que não existia internet. Mas como que isso pode ser uma vantagem? Obriga de que o interlocutor esteja na presença do mestre. Não havia como falar à distância. Precisava estar ali, lado a lado, frente a frente, boca no ouvido, ouvido na boca. Quer dizer, ouvindo aquilo que está sendo dito. Agora, como nós temos aí o advento da internet, o que é bom? Bom é que encurta as distâncias, aproxima as pessoas mesmo estando à distância. Mas o que, que dificulta? Dificulta justamente a questão do olho no olho, da presença diante do outro. Nesse momento que nós estamos aqui, eu estou presente no meu ambiente, você está presente no seu ambiente, mas a nossa interlocução não é a mesma que se nós estivéssemos em uma mesa, tomando um suco, conversando sobre, falando sobre alguma coisa. Então nós vamos explorar bastante essa questão da presença, no caso aqui de Sócrates,
diante dos seus interlocutores, o que hoje é feito pelo analista. Quer dizer, uma consulta presencial e a importância dessa presencialidade na consulta, no tratamento, durante todas as sessões de terapia. Então, no artigo, ele examina as características que cercam o exercício do procedimento socrático, ressaltando o impacto que ele tem sobre o interlocutor. Procura, em seguida, tomar a sua riqueza de princípios para ver, com as lentes da própria psicanálise, em que estes oferecem algumas condições de possibilidade para o melhor desenvolvimento das suas formulações. Vê se, por exemplo, a pessoa, ela... Peço que vocês relevem esses barulhos aí extras que acontecem por causa que tá bem aqui de frente para a rua. E hoje, sendo sexta-feira, é o dia da moto para lá e para cá. Dos entregadores, né? Os entregadores. Vejo aqui a presença também do Ailton. Uma boa noite, Ailton. Seja muito bem-vindo. Boa noite, amigo. Satisfação em Obrigado. vê-lo. Ele, Bom, o que a gente percebe então é que nesse tempo da tecnologia, da transmissão online, a presencialidade ela está sendo sacrificada para a vida virtual. O que nós vamos encontrar em Sócrates é que o mestre e o discípulo precisam estar no mesmo ambiente, no mesmo local, se entreolhando ou se entrevistando. A palavra entrevista ela é fundamental, quer dizer, entre as vistas, um olhando para o outro, um enxergando o outro. É disso que trata esse artigo aqui da Ana Carolina Lobianco. Sócrates ele não deixou obra escrita. Era analfabeto? Certamente que não. Sócrates ele tem uma tradição de vida dentro da sociedade, pertencendo inclusive ao governo dos 30 tiranos. Era a forma de governo que havia na Atenas antiga. Os 30 tiranos. O Sócrates participou ativamente da vida política do seu tempo. Quando ele vai se tornando já um homem sexagenário, é nesta hora que ele abandona essa vida de política, literalmente, para dedicar-se ao filosofar. O contexto deve ser entendido assim. Na Grécia Antiga eram levantados templos aos deuses. Todos os deuses eles tinham inúmeros templos. Apolo tinha dezenas deles, Zeus, bastante, Afrodite, muitos, mas existiam poucos templos dedicados a Hades. Hades é o deus dos mortos. Toda aquela ideia da morte ficava sempre concentrado nos cultos de mistério que aconteciam dentro do templo de Hades. E poucas pessoas iam realmente até o templo de Hades, mas era obrigatório ir. Não é uma coisa facultativa, voluntário. Cada um tem a sua religião, cada um faz o que bem entende. Isso não é possível naquela sociedade. A honra aos deuses é necessária, obrigatória e compulsória. É um sacrilégio não se oferecer culto aos deuses presencialmente, inclusive. As peregrinações, as procissões, os sacrifícios, tudo tinha que acontecer presencialmente. O templo menos frequentado era o templo de Hades. E quem é, mais frequentava esses templos? Você tem aqui a figura de Sócrates, um homem muito interessado com a questão do morrer humano. Isso foi falado na palestra anterior. O morrer humano. Lá vai Sócrates ao templo de Hades, vai consultar o oráculo de Delfos. Chegando lá, tinha uma inscrição, dizem os historiadores, o que pareceria mais ou menos uma placa do lado de fora. Não é bem uma placa, é uma entalhação. E nessa placa, não era tão incomum. Até no templo de Apolo havia também, em alguns templos de Apolo. A inscrição dizia: conhece-te a ti mesmo. Ou um gnote, conhece-te, né, de gnose, autós. Autós é eu mesmo. A ideia é de uma autoiluminação, um autoconhecimento. Lá vai Sócrates para o templo de Delfos. A sacerdotisa é chamada de pitonisa. A ideia é daquela mulher que vive com as sabedorias das serpentes. É uma pitonisa. Vive entre os elixires, vive entre as essências, vive
no mundo dos oráculos, das visões. Esses cultos que aconteciam nos templos, eles eram muito particular. Essa ideia da adoração pública que nós vemos nos templos da atualidade não é o mesmo que nas sociedades antigas. É uma coisa mesmo do devoto com o Deus. Chega o Sócrates, faz as suas adorações, entra nesse ambiente inebriante, com elixires e com essências, e no contato que ele tem com a pitonisa, ela dá um oráculo para ele. Nesse oráculo se diz que ele é o mais sábio de todos os homens. Ponto final. A partir desse momento ele recebe a sua missão. A missão de comprovar de que ele não era o homem mais sábio. Obviamente que nós estamos pisando aqui no campo do mito, do Sócrates mítico, mitológico. E por quê? Porque o próprio Sócrates nada escreveu de si mesmo. O que nós temos de Sócrates vem tanto pelos seus adversários, eles vêm também pelos sátiros, aqueles que estão contando piadas sobre Sócrates, ele virou peça de teatro, e Platão, o seu principal discípulo, o seu discípulo mais famoso. Precisamos reunir essas fontes porque o próprio Sócrates nada escreveu. Quer dizer que você tem essas representações. Sócrates, o homem mais sábio de todo o mundo, e passa-se a investigação. Nessa investigação, na apologia de, de Sócrates, no caso, Platão que escreveu um livro Apologia, porque Sócrates acabou sendo acusado de ateísmo e de subversão. Ateísmo porque ele levava os jovens a duvidar da existência dos deuses. Não é bem isso que a gente depreende. Sócrates não leva os jovens a duvidar simplesmente porque ele é um descrente, ele é um ateu. Mas disso ele foi acusado. Ele leva os jovens a fazer a desconfiança sobre a existência ou não dos deuses do jeito que é apresentado, para que haja convicção nos jovens. E é acusado de devassidão, leva os jovens a se perverterem. Não é isto. É porque nos tempos de Sócrates havia a sofística. E a sofística era o emprego dos professores. Os professores sofistas vendiam o conhecimento, não para todo mundo, porque não era um ensino público, vendiam o conhecimento para a aristocracia pagar o conhecimento para os seus filhos. Como os jovens começam a receber a presença de Sócrates, eles vão se ausentando daquelas aulas que os sofistas ensinavam retórica, eles ensinavam política, ensinavam poesia, quer dizer, como se dar bem diante de um discurso. Por isso, os próprios aristocratas começaram a acusar Sócrates de que ele era subversivo, subvertia os jovens, não trabalhava, vivia às custas dos outros e, o pior de todos os sacrilégios, era um ateu. E Sócrates disse: como que eu sou ateu? Eu estou dizendo para vocês que o gênio que fala comigo, ou o daimon, o gênio que fala comigo, este gênio ele me orienta. Ele me diz: eu sou o mais sábio de todos os homens. E enquanto eu estou conversando com as pessoas, ou seja, dialogando, o gênio ele vai me instruindo sobre quais perguntas que eu devo fazer. Enfim, Sócrates ele é o perguntador. Até aqui, nós vemos então que, não tendo deixado uma obra escrita, nós podemos dizer, com o pensamento de Sócrates, que chega até nós é fundado sobre um ponto básico, central e caro também a experiência psicanalítica: a presença diante do outro. Esse é o ponto básico. Sócrates não ensina EAD, à distância. Não existe socratismo à distância. Sou discípulo de Sócrates, nunca conversei com ele. Eu acredito em Sócrates. Sócrates nunca conversou comigo. Tem que ouvir do próprio mestre. Por isso que nós temos aqui. É uma experiência cara também a psicanálise. É importante a presença do analista diante do seu paciente, aquele que está sendo tratado. Fazer online é uma praticidade. Fazer online está sendo até uma necessidade. Mas, em algum momento, se nós formos voltar para o socratismo, em algum momento tem que ser ali, no aperto de mão. Tem que ser ali, olho no olho, na entrevista.
até aqui, claro? Alguma pergunta? Senhor Ailton, Márcia? Caso queiram falar, é só abrir o microfone. Tranquilo para mim. Tranquilo, Ok. né? Eu estou por aqui. Show. Qualquer momento, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer uma interjeição. Esse artigo eu já Ok. disponibilizei para o nosso instituto também. Se vocês não tiverem esse artigo, entre em contato com o nosso instituto, aí ele vai disponibilizar para você o link, você vai baixar ele online. Ok. Se Freud deixou uma obra em que os conceitos psicanalíticos se desenvolvem com a precisão e rigor e representações analíticas corretas, são feitas através das observações do cotidiano, é porque a dimensão escrita é acrescentada àquela em que, na verdade, a experiência psicanalítica opera, o da presença do analista frente ao analisando. Agora a gente já dá o salto na história. Saímos de Sócrates, que nada escreveu, para Freud, que muito escreveu. Nós estamos aqui, então, dentro do registro histórico, o registro clínico, o diário de bordo, o prontuário, a necessidade de que o analista tudo observe, tudo registre, tudo deixe documentado, não somente para esse caso específico que está tratando, mas para as próprias teorias da psicanálise. Sem esses registros, a gente não consegue fazer as evoluções. Outras pessoas que lendo, enxergam, pensam, avançam, aplicam, corrigem. É um enigma. Por que que Sócrates nada escreveu? Ele acreditava no poder do logoi. O logoi é a palavra. É a palavra que faz agir, que faz a ação. É a palavra que coloca o cosmos para andar. É isso que o Sócrates acredita. É, existe uma crítica aos livros, por exemplo. O próprio Platão faz essa crítica. É de que os livros são mestres que nada respondem. Por que nada responde? Porque ele que é um mestre para mudos. Você não tem contato com o autor. Já no diálogo, diálogos, o que é o diálogos? Através do logos, dentro tanto da mitologia grega quanto da filosofia antiga, o logos é aquilo que faz de você o humano onipotente, praticamente. É uma palavra muito exagerada, onipotente, mas a ideia é de que o logos te dá um poder supremo. O logos coloca você de posse da nous, que seria a mente, junto com o logos a razão. Então você tem a mente e a palavra, os dois trabalhando. Aí você tem o diá. O diá é como se fosse o raio de Zeus atravessando. Então, diálogos, através da palavra, você consegue falar, ser ouvido, atravessar, comunicar, só através do logos. Então o Sócrates ele valoriza isso, vamos dialogar. Por que que ele é o mais sábio de todos os homens? Ele diz na Apologia, porque eu não afirmo saber coisa alguma. O conhecimento está com vocês. São vocês que dizem que sabem. Já que vocês dizem que sabem, vamos conversar, vamos dialogar. O que que você é? Aí você lê o general da guerra, ele pega e fala: Ah, eu sou um estratego. Um estratego é aquele que faz a estratégia de guerra. Sócrates começa a conversar com o estrategista para saber até que ponto que ele é um estrategista, se ele sabe o que é uma estratégia. Até aquele ponto em que, no diálogo entre Sócrates e o seu interlocutor, Sócrates vai desencubando memórias amortecidas do seu interlocutor. Ele chama isso de maiêutica e também é chamado de mimese. Hoje a gente chama de anamnese, né? Mas nos conceitos filosóficos é a mimese. Qual que é a ideia? A ideia, eles ainda estão trabalhando com os arquétipos da poesia de Homero e a poesia de Hesíodo. Então, nas poesias de Homero,
Todos nós passamos por uma pré-existência. A alma é pré-existente. Quem vai trabalhar mais isso aí é o Platão, que vai fazer parte dos nossos próximos encontros. E o Platão, ele também trabalha com a ideia de uma pré-existência da psique, da alma. E a alma passou pela contemplação das ideias. Aqui já é Platão. Antes do nascimento, a alma passou pela contemplação das ideias. Por ocasião do nascimento, teve um apagão. Amnésia. Amnésia. Quer dizer que a memória se apagou. Na conversa com Sócrates, o que faz ele? Desencuba. Na conversa com Sócrates, ele vai acessando esse material inconsciente, mas não com esta palavra, já que a gente sabe que isso pertence ao repertório da psicanálise. Mas ele está conversando, no nosso exemplo aqui, com o estratego, e esse estratego, esse estrategista, ele está limitado a um conhecimento que ele recebeu no campo de batalha, na experiência. Mas se tiver algum material nele anterior, o Sócrates vai dizer que ele vai fazer a maiêutica. Ele vai ajudar esse estrategista a dar um parto às ideias, a trazer lá do fundo da memória algum conhecimento que ele deveria ter conscientemente, mas ele não tem. O pensamento de Sócrates, a gente tem que deixar bem claro isso, não é o mesmo pensamento psicanalítico. Sócrates não é o fundador da psicanálise e não está fazendo psicanálise. Não nos oferecem, portanto, a possibilidade de uma analogia ponto a ponto. Não dá para fazer um ponto a ponto Sócrates e Freud. Trata-se de apenas tomar a sua riqueza de princípios para ver, com as lentes da própria psicanálise, em que estes oferecem algumas condições de possibilidades para o melhor desenvolvimento dos seus processos, conceitos, formulações e experiência. É como se Freud e Sócrates tivessem um frente ao outro e o Freud perguntasse: o que foi que você fez na vida? Como foi que você chegou a essas ideias? Como que é andar com você? Começasse a fazer essa entrevista com o próprio Sócrates. Olha o ponto que ele chega. Ele chega àquele ponto em que é oferecido para ele, para o Sócrates: escuta, Sócrates, você está condenado à morte. Passou pelo tribunal, o tribunal te sentenciou morte. O que é que você quer agora? O que você tem a dizer a seu respeito? Que tipo de condenação que você quer, Sócrates? E o Sócrates, irônico, como sempre, né? Isso é uma arma que não pode ser dispensada de maneira nenhuma. A ironia. Sócrates, ele diz: minha condenação? Tragam as musas, me levem para o templo, peçam para essas musas me alimentarem, eu quero uva na boca. Essa é a condenação que eu mereço. É a ironia do Sócrates. Ele tinha gente poderosa envolvida no processo, aí o pessoal pegou e ofereceu para ele a fuga. Sócrates, a gente vai pagar aqui, o pessoal vai fazer vista grossa, a gente pega você e te leva embora e você vai viver o resto da sua vida em outro lugar, não precisa morrer. De novo, Sócrates, ele vai ser irônico. Isso não pode ser esquecido jamais. Na conversa, a ironia, ela é uma ferramenta que ela abre o inconsciente muitas vezes, bem utilizada, bem planejada, bem dominada. O Sócrates, novamente, ele pega e fala: eu fugir? Fugir de quem? De Hades? Mas o que eu mais quero é me encontrar com Hades, porque chegando lá, eu vou encontrar os outros iguais a mim, que já têm as respostas que eu não tenho ainda. Quer dizer que ele dissuade os seus amigos usando a ironia e aproveita aqueles tempos de cárcere, porque ele não pôde ser morto na mesma hora, por causa que tinha o tempo apropriado. Ele aproveitou aquele momento para poder falar sobre a morte. Os diálogos de Sócrates dentro do cárcere é sobre a morte, o que é a morte, para onde vamos, o que acontece depois, na hipótese de não haver a morte, e os diálogos platônicos falam sobre esse momento de Sócrates ali. Quer dizer, passa-se por uma experiência. Tentaremos, pois, recorrer à figura de Sócrates, tal como nos foi dada pelo Platão, porque se a gente fosse para Aristófanes, é um sátiro,
está satirizando. E os inimigos têm alguma coisa a dizer sobre o Sócrates, mas o filtramento aqui é Platão mesmo, que é o discípulo, e por isso que existe um dilema para saber se Sócrates é uma personagem histórica, se realmente existiu uma pessoa chamada Sócrates, ou se ele é um Sócrates platônico. Platão idealizou e estilizou uma figura como Sócrates, que não foi tudo isso, para poder, através de Sócrates, fazer o que Fernando Pessoa faz através dos seus heterônimos. Da mesma maneira como Fernando Pessoa usa os seus heteronômios e através dele fala, o Platão teria feito da mesma forma. Ele mitologizou Sócrates para, através dele, falar o que não podia ser falado. Mesmo porque Platão também fez parte da vida política da sua cidade e foi exilado por isso. Quer dizer, política sempre dá problema. E por isso que dá origem aqui ao livro A República. Esse daqui é o livro A República, do Platão, no caso. Porque o Sócrates mesmo nada escreveu. Se você abre esse livro aqui, Sócrates ele é o interlocutor. Sempre que o Platão quer falar, quem vai falar sempre é o, o, o Sócrates. Então vamos lá. O Sócrates existiu ou não existiu? Já ouviram dessa problemática aqui, o Márcia e Ailton? Da não existência de Sócrates? Ele seria apenas uma ideia? Chato isso, né? Uma pessoa tão interessante quanto Sócrates. Nunca parei para pensar exatamente sobre isso, não. Mas tem muita coisa que a gente, na verdade, fica no mundo das ideias, né? Mesmo Jesus, as pessoas questionam a existência. Quer dizer que nós estamos aí com uma personagem que pode ser um Sócrates platônico, não é o Sócrates histórico. Desmontou o castelo de areia, né, Ailton? Pô, eu gosto tanto do Sócrates. Desmontou sim. Porque, a bem da verdade, essas ideias socráticas, elas são muito prevalentes no sentido da formação, da construção, da individuação. Então, a gente percebe que esse objeto de retórica que ele sempre utilizou com muita eloquência, então ele caçava, ele pesquisava essas respostas. E aí era que ele se completava, porque é dentro disso que se instala a independência do sujeito e a sua individuação. Eu acho que ele primava muito por isso. Mas, diante de algumas coisas, talvez a gente até desabe em buscar entender Sócrates, até porque ele dizia que só sabe que nada sabe, né? Só sabia que nada sabia. É outra das ironias dele, né? Devia ser um sarro andar com esse Sócrates. Era um negócio assim, você voltava para casa bem pensativo, né? Olha quem chegou aqui. Com Chegou também a certeza. dona Maria Helena. Boa noite, Maria Helena. Seja muito De bem-vinda. certa forma, não seria uma coisa irrelevante a existência ou não, já que o conteúdo em si é riquíssimo, né, e traz muita riqueza, né, na palavra. Então, de certa forma, é um pouco, não sei, talvez irrelevante a existência. Bom, A existência física, digamos não, assim, não porque podemos. no mundo existe uma existência, né? É porque, assim, o Sócrates histórico seria mais ou menos assim, o Nicolau Maquiavel histórico. O que a gente sabe de Nicolau Maquiavel? Sabemos aquilo que está escrito por ele mesmo e por seus contemporâneos. Seu pensamento, sua vida, sua obra. Aí você tem a historicidade dele, está documentado. Agora, existe um maquiavelismo, aquilo que se gerou em torno de Maquiavel. É muito maior do que Maquiavel. Mesma coisa é a figura de Sócrates. A figura de Sócrates é menor do que o socratismo. Por quê? Porque o Platão glamourizou o Sócrates, elevou ele a outra potência,
e ele realmente é o grande porta-voz de todo o platonismo. A mesma coisa fez o Fernando Pessoa. Quem é Fernando Pessoa? Fernando Pessoa é aquilo que ele apresenta através dos seus heteronômios. O próprio Fernando Pessoa se perdeu atrás dos personagens que ele utilizava. Então, essa é a importância. Para nós que estamos nessa área aqui, nós queremos saber qual é a máscara que o meu paciente está utilizando agora. Quais são os seus heróis? Quais são os seus vilões? O que você sabe desse seu herói e desse seu vilão? O que ele representa? Então, para mim, por exemplo, a minha formação precípua é a filosofia. Aí, depois da filosofia, fomos para as outras áreas. Quando chega nessa ponta, assim, nessa parte da demitização do Sócrates histórico, é o choque das bases. Eu não tenho acesso ao próprio Sócrates somente através das lentes de Platão. A gente ainda acredita na historicidade dele, por quê? Por causa dos seus adversários também. Não foi apenas Platão que falou de Sócrates. Os adversários falaram também e fizeram peças satirizando Sócrates, dizendo que ele vivia com a cabeça nas nuvens, né? E, portanto, ele caía nos buracos por causa disso, e quem estivesse seguindo ele caía também. Bom, vamos continuar aqui. A qualquer momento vocês podem aí pedir a palavra. Então, nós tentaremos recorrer à figura de Sócrates, tal como nos foi dada pelo Platão, principalmente nos seus diálogos iniciais. Nela, iremos fazer um recorte conceitual, balizado por 3 pontos: a agrafia, o impacto de sua presença e a efetividade do seu procedimento. São 3 pontos que nós vamos trabalhar aqui nos próximos minutos. A nosso ver, esses estão imbricados e possibilitam a delimitação do contorno de uma questão, como dissemos, cara à psicanálise. O da interrogação, que é feita na presença do interlocutor, implicando no ato mesmo dessa interlocução. Sempre a gente vai salientar, escuta, é importante o toque, a presença do analista, o tom da voz, a linguagem corporal, é estar ali para poder fazer a leitura total da pessoa. Neste momento, vocês só conseguem ver o professor Rogério daqui para cima. Olha o fundo. Se fosse para vocês fazerem neste momento aqui já a análise do professor, tem vários símbolos que estão aqui à minha volta que dá para vocês fazerem uma leitura. Mas é uma leitura muito parcial, muito parca, muito distancial. O que seria muito diferente se nós estivéssemos aqui nesse próprio ambiente, ou vice-versa. Essa que é a tônica do socratismo. Nada à distância. Não se manda recado. Não se deixa bilhete na geladeira. É importante a sua presença aqui para que você me ouça falando. Para que eu ouça você interagindo. Para que eu veja a sua expressão facial. Para que eu veja como que você está se sentando, ou estando em pé, ou impaciente, se você está próximo, se você está sentando na terceira, na quinta fileira, se o lugar que você está bem iluminado, se você está num lugar um pouco mais escuro, a presença é importante. Nós vamos falar então sobre essa questão da agrafia de Sócrates, vamos falar sobre essa questão aqui, caso vocês vão anotar. A agrafia quer dizer que ele não escreve, a presença que ele é exigente, tem que estar ali para ver e ouvi-lo, e a maneira como ele realmente se porta. Ele foi acusado de subversão. Mas o que diziam os seus discípulos? Que a presença de Sócrates era agradabilíssima, era libertadora ver um homem sexagenário, em pleno vigor, casado com uma mulher que dizia, a sátira dizia que Sócrates ele era um vagabundo, ele era um homem que não trabalhava e que ele vivia às custas dos meninos que o sustentavam. Faz parte também das acusações contra Sócrates. Na realidade, ao chegar na sua vida sexagenária, Sócrates já tinha propriedades, já tinha escravos, já estava bem de vida, por assim dizer. Quer dizer que o que ele tinha trabalhava por ele, mas a esposa dele cobrava mais a presença dele. É uma das queixas que a gente tem, né? A sua presença é muito mais presente lá no seu lugar de trabalho
do que aqui onde você vive com seus familiares. Que cobrança do século XXI, né? Essa é a grande cobrança, né? Todo mundo te encontra, só eu não. E ainda existe uma sátira no nosso meio, né? Eu acho que eu vou marcar uma consulta com você para ver se eu consigo um pouco da sua atenção. Não tem para onde escapar, Sócrates está por aí, né? É o filho, né? O filho, pai, que hora que eu posso marcar uma consulta com o senhor aí, né? A filha, a esposa, o marido, né? Ou o namorado ou a namorada. Porque se a gente não tomar cuidado, temos tempo para todo mundo, só não temos tempo para quem realmente está pertinho de nós e próximo de nós. Só na hora de folga, né? Vamos lá. As fontes iniciais sobre Sócrates são quase unânimes em afirmar que ele não deixou qualquer obra escrita, o que já vai de encontro com a filosofia dos chineses, filosofia antiga. Você vai encontrar essa filosofia no Tao. Tao, eu tenho até ele por aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês esse livro. Talvez seja interessante para vocês estarem adquirindo. É o Tao Te Ching. Bem, ele é o livro do caminho e da virtude do Lao Tzu. Então, o Tao Te Ching ou simplesmente Tao. Tao é o caminho do meio. Por quê? Porque a filosofia chinesa diz: a força está no meio. Você não pode estar nos extremos. De forma alguma, os extremos vão te fortalecer. Você só encontra a força no meio. Aí você pega o seu corpo, você vê o ponto mais forte do seu braço. É aqui, ó, no meio. É ele aqui que sustenta tudo. Você não consegue com a mão sozinha segurar, com o punho sozinho segurar. Você precisa de toda essa parte aqui e sustentar no meio. Essa é a filosofia do Tao, e muitos chamam de Tao Te, é o Tao Te Ching, o caminho do meio. Nesse caso, o Sócrates nada deixou escrito, tá bem? Porque ele precisa do diálogo com as pessoas. Você ouviu, você está fortalecido. Procurando considerar como matéria-prima as propriedades mesmas de sua aversão pela escrita, vemos o que acarretam e o que comportam para a reflexão sobre as questões da presença e do método anteriormente mencionados. Se Sócrates não escreve, sua palavra só pode ser situada, difundida, pesada, aceita ou rejeitada num diálogo em que esteja necessariamente engajado frente a alguém que o escuta. Vamos lá, teoria da comunicação. Na teoria da comunicação, você é o emissor, o paciente, ele é o receptor. Aí você tem que usar o mesmo código linguístico que o dele. Tem que estar no mesmo canal. E a mensagem tem que ser recebida, codificada, entendida. Por isso a presença ela é importantíssima, porque você minimiza a interferência na comunicação. Você é o emissor. O paciente é o receptor. Mas na nossa sociedade o sinal cai o tempo todo. Na nossa sociedade a imagem fica distorcida. As pessoas lendo em língua portuguesa não entendem um texto escrito em língua portuguesa. Não estamos falando de um texto de outra linguagem. O texto pensado por alguém da mesma cultura que é transmitido para outra pessoa e que a pessoa não consegue fazer a interpretação de texto. O que isso significa? Vamos para Sócrates. Traz essa pessoa para perto, o mais perto possível. Vamos minimizar o impacto da teoria da comunicação. Um próximo ao outro. E aquela pergunta de professor. Você entendeu? O que é que você entendeu? Explica para mim. Tem um filme, eu acho que vocês já devem ter assistido ele. Chama-se Filadélfia. Esse filme é do Denzel Washington. E neste filme ele é o advogado, ele é um advogado renomado, negro, né? E ele está ganhando várias causas e depois ele é procurado por um cliente que é homossexual e que está sofrendo um caso de discriminação por causa que ele contraiu o vírus da AIDS. É aqueles filmes lá dos anos
90. E tem uma frase que o Denzel Washington fala, que é mais ou menos a seguinte: explica para mim como se eu fosse uma criança de 5 anos de idade. Essa frase ficou marcada no meu repertório. Eu estou falando com vocês, vocês estão me ouvindo, já mostrei aqui 2 livros de referência, já mostrei aqui o texto, estamos falando a mesma linguagem que é a língua portuguesa, o assunto de nosso interesse, que é sobre a psicanálise. Agora, vamos lá. De tudo que foi dito até agora, o que é que foi entendido de fato? Ou precisa ser revista essa mesma aula que nós temos tendo hoje? Estão acontecendo anotações. Essas anotações são quais? Elas estão filtrando aquilo que está sendo dito. Tudo para garantir o quê? Se nós realmente estamos na mesma sintonia, na mesma ideia, se isso está sendo entendido. Vamos fazer esse mesmo exercício. Fala para mim como se eu fosse uma criança de 5 anos de idade. O que é que vocês entenderam? Agora a gente acabou de interagir aqui. O Ailton entendeu bem aquela questão da ironia, né? O Sócrates irônico. A Márcia entendeu bem a questão do Sócrates platônico ou mitológico. Aí nós temos a Maria Helena, que chegou agora há pouco aqui. A gente já deu uma recepção para ela. Mas se fosse pedido para vocês, sumariando, o que vocês entenderam até esse momento sobre a necessidade da presença do analista frente ao seu paciente? Interessante. É muito importante essa capacidade que nos dispomos na condição de analista do saber ouvir. Porque a premissa básica é: eu sei o que eu disse, eu só não tenho certeza do que você entendeu. Então, o estado afetivo, emocional, psicológico em que o sujeito se depara na clínica, ele é como uma coxa de retalho. Paulatinamente, aquilo vai se apresentando, baseado nas construções. Então, é importante ter uma escuta diferenciada. É como Freud, lá nos primórdios, ele já dizia, diante dos trabalhos que ele produziu lá por volta de 1893 a 95 com Joseph Breuer, aonde deu origem ao processo catártico. Ele disse, olha, a catarse, a livre associação, não vai significar muito se você não tiver atenção flutuante. E a atenção flutuante é o quê? É você ter uma escuta diferenciada, apurada, verificar os significantes que estão saindo em contraposição à vontade do paciente. Então, quando o nosso nobre professor Rogério fala sobre os processos de comunicação, diminuir essa distância, veementemente, eu entendo que é diminuir esses ruídos, essas possibilidades de um fortalecimento da resistência do paciente. E é muito importante isso. Saber disponibilizar essa escuta. É uma escuta bem apurada, diferenciada, sem pré-julgamentos. Eu fico aqui por enquanto. Muito bom. Alguém mais? Até agora, todos os meus atendimentos foram online. E eu tenho uma vontade muito grande de fazer presencial, porque realmente eu acho que é uma experiência muito, muito diferente, né? Acredito eu. Essa aula está me incentivando a fazer isso, porque às vezes a gente fica no online por conta das possibilidades, né? Do momento. Mas tem surgido a oportunidade de um espaço e que realmente eu acho que, acredito que se estreita mais, né? Todas essas Sim, sim. Apesar de eu tentar prestar bastante atenção mesmo online, mas eu realmente a gente só vê daqui para cima, né? Não sabe como está ali o restante do corpo. Ainda assim, a gente consegue captar bastante coisa, né? Mas realmente eu vou buscar aí essa oportunidade de fazer presencial, que eu acho fundamental mesmo.
A experiência vai ser boa Eu, tanto para o paciente, quanto a experiência é boa para o analista também. Se você vê a história de Aristóteles, Aristóteles é chamado de o paripatético. O paripatético é aquele que anda com os discípulos, anda pela natureza, para que na experiência com o ambiente ele conseguisse ministrar a filosofia dele, no caso ali, a filosofia categórica de Aristóteles. Quer dizer que é algo assim, no mundo da educação é chamado de pedagogia da presença, no mundo da educação. Já no mundo da psicologia é a presença mesmo impactante. Você vai conseguir, com a sua presença ali, ter uma experiência e passar essa experiência também. Então é bastante salutar. Gostaria de falar algo, Maria Helena? posso. a- Até uma questão de energia. Eu atendo há 30 anos, sempre presencial. Só comecei a atender online durante a pandemia para algumas pessoas. Mas é muito diferente atender online quando você já conhece a pessoa, quando você já teve essa. Quando aconteceu a transferência. A transferência, eu senti muita diferença quando acontece a transferência presencial e a transferência online, acho muito mais trabalhosa, tá, no online, porque você acolhe presencialmente, você acolhe a pessoa no todo dela, ela chegando, ela aceitando, ela se localizando no espaço, o como ela te olha, como senta, ou como ela olha para relógio ou não olha para relógio, ou quer o divã ou não quer o divã. Eu acho que são experiências diferentes, né? E existem pessoas que só têm possibilidade online, que acho que abriu, né, um caminho da gente perder o preconceito também do online. Eu tinha muito preconceito antes da pandemia, né? Eu nunca tinha feito atendimento online antes da pandemia. E depois aí eu comecei a flexibilizar. Acho que a gente tem que ter vários tipos de experiência, está disponível para a pessoa que precisa ser ouvida. Acho que é um outro momento que nós, como psicanalistas, a gente está vivendo, né? Mas eu não troco o presencial pelo online. Quando é possível, eu peço a presença. Até para mim, é menos desgastante o presencial do que o online. O online eu acabava mais cansada do que o presencial. Interessante, né? Quer dizer que é igual comida, né? Tem que ser presencial. Não adianta clicar aqui, né? Enquanto não chegar em casa, não alimentou. Mais ou menos isso. Bom, se Sócrates não escreve, sua palavra só pode ser situada, difundida, a gente falou aqui, frente a alguém que o escuta. Se Sócrates não escreve, não recorre à palavra escrita para os seus ensinamentos, é porque espera, valoriza e provoca algum impacto sobre o interlocutor. Deve haver alguma reação existencial. Tem que ter uma reação ontológica da pessoa. Pode ser o espanto, obviamente, pode ser o retrancamento, o recalcamento, pode ser a transferência. Alguma reação, e estamos falando de uma reação imediata, pela presença, provocado pela presença. Nós que somos professores tivemos bastante problema durante a pandemia porque as câmeras ficavam fechadas. Quer dizer que os alunos evitavam a todo custo se mostrar. Às vezes estavam até ouvindo, mas não queriam se mostrar. Quando voltamos para o espaço presencial, máscaras. E depois que foi liberado para o não uso das máscaras, muitos continuaram ainda durante mais de um ano utilizando a máscara. Aí nós temos que identificar. Você vê o afetamento que existe na questão do distanciamento. Logo, se impõe a importância e a força da presença de quem? Pode ser a presença de um intermediário, fala com a minha secretária, dá o seu nome para a minha assistente. Hoje não posso te atender, mas eu vou enviar alguém que não sou eu, mas que me representa. Não! Essa relação de confiança, de confiabilidade, de confidencialidade é com Sócrates. Só ele tinha aquele gênio que ele disse que tinha, o daimon, que ficava ali ensinando ele como falar. Ensinando não, né? Sugestionando ele. Era só Sócrates.
O desespero que se abate sobre os discípulos de Sócrates quando ele vai morrer é que Sócrates não estará mais aqui para termos esses diálogos, esta presença, essas provocações. Eles ficaram órfãos de Sócrates. Se você não pode morrer, onde você estiver, nós estaremos ali. Por isso que eles queriam pagar pela fuga de Sócrates. Ele disse: não, só se vocês vierem comigo e a gente se encontra em Hades. Querem? Ah, aí não, né? Aí não, Sócrates. Querem, né? Eu querendo você aqui, lá de cá. Lá no Hades, a gente nem tem certeza das coisas lá. Então, a presença de Sócrates frente àquele com quem se depara. É igual nós pedimos para os alunos, vem aqui fazer a sua apresentação aqui na frente, porque uma coisa é estar ouvindo sentado, outra coisa é encarar o público de frente. E nesse sentido, pode-se ver como a presença frente ao outro implica uma verdade alcançada, num âmbito que a palavra escrita não poderia permitir. Não basta a gente dizer que nem eu disse para vocês, ô pessoal, olha que livro legal, tá aqui, ó, tá o texing e tal, tá bom, vai ler, folheia. Eu dei para uma das minhas alunas e ela leu até a página 10, depois não quis mais. Agora, e se nós estivéssemos diante do Lao Tzu, se nós estivéssemos diante do filósofo, ouvindo as máximas dele, eu posso abrir aqui, ó, em qualquer parte aqui, ó, aquele que ajudaria um senhor dos homens em harmonia com o tal, não fará valer seu domínio no reino pela força das armas. Tal curso certamente encontrará seu retorno adequado. Onde quer que um hospedeiro esteja estacionado, espinhos brotam. Na sequência de grandes exércitos, certamente virão anos ruins. Uma coisa é eu fazer a leitura do que está no livro. Agora você imagina estar aos pés do mestre, ouvindo a sua sabedoria, sendo interpelado por ele, sendo confrontado com ele. A presença, ela tem essa energia mesmo, esse impacto, né? Quer dizer que é o pacto para dentro. Impacto. O contato com o texto é inteiramente limitador e diferente daquele que resulta do confronto com o outro. O paciente não está diante do espelho. Se for um espelho, vamos dizer que é um espelho opaco. O paciente não se revê em seu analista. Por quê? Porque isso não lhe acrescentaria muita coisa. Está diante do outro. O analista está diante do outro. Este outro que vai me ajudar a fazer a leitura que eu não estou conseguindo fazer só. Jamais se pode esperar interrogar e obter de um texto escrito o que se interroga e se obtém numa relação em que o outro está presente em sua imediação, em sua reação, aí eu destaquei aqui a palavra bruta, não medida e não prevista. Não estamos recebendo os pardaizinhos no quintal. Não é o beija-flor que a gente espera que chegue ali na nossa janela, já que tem água. Estamos recebendo o paciente, que é alistado com aquele que está passando algum sofrimento, um tormento, uma disfunção, um desequilíbrio. O seu distanciamento dá para ele uma barreira de proteção muito importante. Só que essa barreira de proteção é que pode estar impedindo ele de alcançar êxito nas próprias terapias. Vamos lá, vamos para a presença, vamos para a defrontação, defronte, que é uma reação bruta, nada muito harmonioso, porque isso aí já não promoveria a cura, ou a busca da cura, ou o melhoramento. Aí, pronto. Vamos marcar, vamos estar, que hora, em que momento, como que está o ambiente, como que está o seu espírito. Vamos lá, quais vão ser as reações. No caso de Sócrates aqui, tudo era imprevisto. Estou diante de Sócrates, começava com uma pergunta muito infantilizada, você pode ler os diálogos socráticos, começava com uma pergunta muito despretensiosa, até chegar no momento em que a pessoa estava preso no diálogo socrático, é a hora do parto, e a pessoa tem que admitir, não sei. Como não sei?
O que é a amizade? Pergunta Sócrates. Todo mundo sabe o que é a amizade. Aí Sócrates pergunta: se o teu cavalo cair no buraco, e se você tiver condições de salvar o seu cavalo, quanto você está disposto a gastar com o veterinário para restabelecer a saúde do seu cavalo? Ah, eu dou a minha vida pelo meu cavalo. Cai um amigo doente. O que você está disposto a fazer pelo restabelecimento do seu amigo? Uma visita, um alô, um até logo? Esse aqui é o socratismo. Ele começa com aquela conversa despretensiosa e quando pensa que não, está preso. Está preso. Essa experiência vocês têm. Eu tenho essa experiência com os meus alunos, que eu dou aula para a turminha do ensino médio. Aí um dia desse em sala de aula, conversando com a aluna, pergunta vai, pergunta vem, e eu prendi ela. Aí um outro aluno percebeu e falou: ih, pode parar. O professor já entrou na sua mente, pode parar. Aí pronto, ela não sabia o que fazer. Aí eu desbaratinei o menino para poder continuar conversando com ela. É isto, essa presença, você se aproximar, fazer-se sentir. É a reação bruta. E nessa reação bruta é que você vai lá e acessa o material inconsciente. Encontramos ali onde que está o nódulo. Encontramos ali onde está o trauma. Encontramos a ferida. E agora? Agora a gente prossegue. A gente não quer matar o paciente de jeito nenhum. Estamos aqui para o alívio do sofrimento. Sócrates vivia no e pelo contato com um discípulo do qual recebia tanto quanto o discípulo poderia receber dele. É um relacionamento. É uma coisa que você laça e relaciona. Não é só o discípulo que está recebendo de Sócrates. Sócrates está recebendo do discípulo. Sócrates está crescendo a cada diálogo. A cada momento em que a pessoa foi embora e volta gratuitamente, porque não precisava pagar nada para Sócrates, e muito menos Sócrates pagar nada para ninguém. Quando consegue chegar neste momento do relacionamento, da confidencialidade, ou até mesmo da cumplicidade, isso aqui é o auge de cada um de nós em nossa carreira. A pessoa confia em você. E não só confia em você, ela se confia a você. O que está muito difícil na sociedade dos enganos, né? Mas a pessoa, o paciente, às vezes não é o paciente, às vezes é o amigo, é o colega, se fia a você, se confia a você. Isto incluía também os bens materiais que poderiam ter lhe sido proporcionados pelo cumprimento do que, a partir de um dado momento de sua vida, passou a ver como sua missão e pelo qual não costumava receber. Uma das queixas que existe aí da turma é do retorno financeiro, né? O retorno financeiro, ele não nem sempre é satisfatório. A turma sempre está, eu acho que é o elo, né? Tem que falar que não está bom, né? Mas o Sócrates, no caso, ele é gratuito às pessoas. Ele é gratuito, mas mesmo ele sendo gratuito, o gratificam. Os alunos, os seus discípulos, é que custeavam a sua estada, a sua vida, até as suas despesas particulares, pelo prazer da presença de Sócrates, por ter o mestre ali à sua disposição. Aí o Sócrates entende. Então esta é a minha missão. A grande dificuldade nesses dias é justamente a gente dizer: eu vou seguir isso daqui como missão. Nós temos como profissão. Essa é a minha profissão, esse aqui é o meu ganha-pão, nada errado. É a nossa fonte de renda, é realmente algo que faz parte do nosso mundo. Mas como a gente conhece lá pela pirâmide de Maslow, nós já estamos na idade da realização. Nós que estamos aqui já passamos um pouquinho, eu acredito que dos 30 anos de idade, nós já estamos aqui na da autorrealização. Tem que ser prazer, tem que ser satisfatório, uma compensação muito maior do que simplesmente honorários, pagamentos. É o caso do Sócrates, tá bem? Ele já fez o que tinha que fazer pela vida pública, sua vida política, sua vida militar e até pela sua vida patrimonial. Agora o Sócrates está fazendo pela autorrealização. Já que a gente está numa labuta aí,
Que satisfação pessoal que nós tiramos desse momento que a gente tem aqui, de formação, de informação, de clínica, de trabalho, de profissão. Sua palavra, portanto, só ganha um lugar pleno quando colocada frente ao outro que o escuta. É como se eu tivesse muita coisa para falar, mas tudo que eu tenho para falar precisa de alguém para ouvir. Mas não é só falar pelo falar, é se a pessoa quiser ouvir. Se a pessoa não quiser ouvir, aí está aqui a nossa primeira palestra. Vocês busquem lá no arquivo, vocês vão assistir a primeira palestra sobre Schopenhauer. Nós abordamos ali a questão da leitura que Freud fez de Schopenhauer. Impactou muito a psicanálise de Schopenhauer, por quê? Porque ele vai na veia. Schopenhauer diz que o problema é a vontade, não a vontade racional. Eu sei que eu quero sorvete, mas a irracional. Eu não sei o que quero, só sei que quero. Pois bem, quando a gente está em frente ao outro, o que eu quero? Eu quero ser ouvido. Mas não é ser ouvido por quem não me quer ouvir. Nessa relação, então, do terapeuta com o seu paciente, o paciente quer ouvir, mas você também quer ouvi-lo. Fazer a escuta para depois fazer a fala. Ou fazer a fala em cima daquilo que se escuta. Então, ao ser afetado por ela, responde já deste novo lugar onde foi afetado, dando continuidade à interlocução pretendida por Sócrates. Isso aqui é um ponto importante dentro do socratismo. Embora que a gente chegue diante da outra pessoa sem destituído de juízos de valor, a gente não estamos aqui para julgar ninguém. Nós temos uma ideia de onde chegar a partir da onde a gente vem, da onde a gente partiu. Sócrates era assim: o que que eu quero com esses meus interlocutores? Eu quero investigar esse ponto do que o oráculo me disse. O oráculo, Sócrates levava isso a sério, missão de vida. O oráculo disse a Sócrates: você é o mais sábio dos homens. E Sócrates, ele admitia a ignorância dele. Eu não posso ser o mais sábio dos homens, afinal de contas, o que eu sei é uma gota. E o que eu não sei? Ou a ironia dele: eu só sei que nada sei. Na conversa com Sócrates, ele: o que você é? Você é médico? Ah, o que você é? Ah, eu sou comerciante. Ah, o que é a justiça? O que é a beleza? Hã? Você sabe o que é a fortaleza? O que é a coragem? Ah, eu sei. Aí nesse eu sei da pessoa, chegava num ponto que a pessoa já não tinha mais o que responder. É neste ponto que acaba o diálogo socrático. Quando ele chegava no ponto em que a pessoa admitia a própria ignorância, acabou o diálogo. Agora você já sabe que você precisa muito mais do que você tem. Portanto, o diálogo socrático é para levar a pessoa até este ponto em que ela admite a sua própria ignorância. Quase poderíamos dizer que o procedimento socrático deriva logicamente dessas configurações mesmas que tomam o ensino de Sócrates, valorizando a presença e desprezando a escrita. Não adianta colocar, leia aqui o receituário, leia esse livro. Para Sócrates, isso não está valendo nada. É só fazer um balanço da sociedade. Quantos livros estão escritos no mundo? Quantos livros a pessoa já leu na vida? Estamos falando de leitores mesmo, de gente que gosta da leitura. Em que isso realmente mudou a sociedade à nossa volta? Muda o indivíduo por um momento. Mas e as conversas? E os diálogos? E aquele bate-papo? Então ele valoriza a presença, desprezando a escrita. Se não pudéssemos também supor que elas, por sua vez, é que são condicionadas por um procedimento cuja essência está na articulação do diálogo sobre um determinado ponto enigmático. Vamos fazer aqui uma breve reflexão, então. Vamos aqui, a pessoa não sabe o que tem. Nós também não sabemos, vocês também não sabem o que a pessoa tem. É um enigma. Pronto, em torno deste enigma, vamos para a anamnese, vamos para aquela conversa. Até que ponto? Até tocar no assunto. Até tocar no assunto
em que os mecanismos de defesa não estão permitindo articularmos. Mas o analista é o articulista, tem o repertório, tem o domínio teórico da ciência e tem a chave para acessar o inconsciente. Os mecanismos de defesa se armam a priori, né, como diz Immanuel Kant, a princípio, a priori, antes e durante. Como desarmar esses mecanismos? Seria saudável desarmar esses mecanismos? É o que Sócrates fazia. Ia até a pessoa ficar desarmado diante dele. A partir daí começa a amizade. Antes era só uma curiosidade. Tranquilo até aqui, Ailton, Helena? Algum comentário a tecer? Tranquilo, tranquilo. É muito importante a gente refletir sobre esse posicionamento socrático, porque, analisando por outras correntes, a gente tem o diálogo socrático, cujo objetivo, lá nessa corrente da TCC, cognitiva comportamental, onde ele, é como você falou, Rogério, ele vai espremendo o sujeito, baseado no questionamento trazido por ele. E vai chegando a ponto de esse sujeito nos mostrar as crenças que estão sustentando a sua psicopatologia. É dentro desse diálogo socrático que a gente vê onde o sujeito se ancora. E a psicanálise também não é diferente. Eu vejo que a psicanálise não é diferente porque você não pode responder às inquisições do sujeito. E dentro desse princípio socrático, você dá uma resposta a ele, devolvendo com uma pergunta. E isso faz com que ele vá se aprofundando cada vez mais nos elementos traumáticos que foram recalcados um dia. Então, é tudo baseado nesse princípio para a gente descobrir aonde se localiza esse enigma, como ele se formou e como nós vamos tirar ele disso. Ou melhor, como vamos fornecer os insights para que ele saia disso. É muito bom. Muito bom. Maria Helena? Na verdade, acho que eu tento pensar que o paciente, ele sabe como fazer. Ele não sabe como fazer. Então, o psicanalista tentar que ele perca o medo de chegar na origem. Então, quando Sócrates ele começava com o peripatético com os alunos, eu moro em Santos, e a gente tem oportunidade de caminhar com segurança. E muitas vezes eu atendi, quando o consultório estava em reforma, nos jardins do Sesc, conversando. E é algo muito interessante essa experiência, da pessoa ela ficar desarmada em contato com algum tipo de natureza, né? É um outro tipo de abordagem, em que você está olhando os dois para frente e, de vez em quando, para e se entreolham, e depois caminha mais um pouco. E a pessoa tem tempo para ela pensar naquilo que foi dito. Uma experiência muito interessante essa também. Saudabilíssima, né? Saudabilíssima. Curadora, né? Como dissemos, o diálogo socrático não é o diálogo analítico. Sempre manter isso em mente. Manone, conforme citado ali por Lacan. No entanto, trata-se de poder usá-lo para pôr em evidência exatamente uma dimensão da mais importante da operação analítica, um ato que se dá em presença do outro e que, por suas características mesmas, muitas vezes evade a conceituação que se faz dela. A ideia é a seguinte: não minimizar a importância da presença do analista, não minimizar, também não maximizar, né? Não deixar nos extremos estar a fraqueza. Não maximizar, mas colocá-la nesse ponto. Esse ponto de que estou com você. A Helena fala aqui pra gente, né? Bom, estamos andando.
Estamos a céu aberto. Agora ele está desarmado. Mas ele está numa vida natural, mais naturalizada. É realmente saudabilíssimo, é realmente saudável. O que tem daqui para frente? O que tem daqui para frente é confiabilidade, confidencialidade e amizade. Que a gente tem aqui a questão da transferência, né? A amizade. Você é um terapeuta amigo, é alguém com quem eu gosto de andar na rua, na orla. Podemos, neste ponto, só para situar vocês, saber para não ficar aqui sem o timer, nós estamos programados para irmos até às 9h30, tá bem? Aí, essa é a nossa programação. Agora é 9h11 da noite. Podemos, neste ponto, fazer ressaltar duas características importantes das intervenções de Sócrates para o nosso objetivo, que é aproximá-las do que se passa na análise. Em primeiro lugar, podemos dizer que as perguntas de Sócrates velam pelo encadeamento lógico do argumento que está sendo desenvolvido. Não é uma fala simplesmente aleatória, mesmo que pareça ser aleatória. Como vamos mantendo o registro de tudo aquilo que está sendo dialogado, seja na memória, seja num gravador, seja num bloco de anotações, sabemos o seguinte: onde nós queremos chegar com a prática. Tem uma lógica. A argumentação que é utilizada durante todos os diálogos socráticos ali vai seguindo o encadeamento lógico. Não é conversa solta. Parece ser conversa solta, mas existe um objetivo. Quando se fala, por exemplo, o que é a beleza? Você pega o mito da beleza. Sócrates sabe muito bem qual que é o mito da beleza. Ela é uma virtude, ela é a maior de todas as virtudes. E ela é tão virtuosa que ela é a soma de todas as virtudes. Soma-se todas as virtudes que existem, você chega na beleza. Para se chegar à beleza, você tem que ter passado por todos os encadeamentos. E quando você se vê diante da beleza, você não vê a beleza porque ela é invisível, não visível. Você não vai ver de olhos abertos, não vai enxergar olhando para ela. A beleza precisa ser contemplada. A palavra contemplação é junto com o templo. Aí o Sócrates tem tudo isso aí na mente dele. Portanto, vamos falar o que é a beleza? Você sabe o que é a beleza? Aí começa com aquelas perguntas, recolhe a resposta. Outra pergunta, recolhe a resposta. Outra pergunta, recolhe a resposta. Registra isso. De que ponto que nós paramos aqui na sessão anterior e para onde nós vamos agora? Ponto. Então esse é o primeiro lugar. Em primeiro lugar, os diálogos socráticos têm um encadeamento Rodrigo, lógico. ah, Rogério, Oi. Rogério, Oi. ah, 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 acho que a diferença entre a maêutica de Sócrates e o trabalho do analista é que o Sócrates sabia aonde ele queria chegar e a gente não sabe aonde vai chegar. Então, a gente pode até criar hipóteses para organizar o pensamento, mas a gente depende muito do paciente e da nossa articulação. Mas a gente nunca sabe aonde vai, qual é o enigma que a gente vai descobrir. E Sócrates, me pareceu que ele tinha isso claro, né? Ele sabia como fazer a ponte. O Sócrates ele contava em transformar os alunos em discípulos. O aluno tinha que voltar. Se o aluno voltasse, tornava-se discípulo. Se não, apenas um aluno, que é o problema da sofística. Como os sofistas eles cobravam pela aula, cobravam por quê? Porque não era garantia de o aluno voltar. Pelo menos eu não fico no prejuízo. Não voltou. O Sócrates já não cobra. Se o aluno voltar, torna-se discípulo. Se não voltar, ficou apenas em uma aula, que é o que acontece muito na internet, né? Só dá uma passadinha ali, consta na visualização, mas não segue o canal, não segue o pensador. No caso do analista, propõe-se uma terapia a médio e longo prazo, sem prazo, aí depende da linha que vai se
se seguindo. E às vezes acontece um aborto do próprio tratamento, quer dizer, o próprio paciente se torna impaciente, né? Não está dando em nada isso daqui, melhorou nada, estou ficando pior. Eu tenho um amigo mesmo que ele fala, já tem 20 anos que eu me trato com o meu analista, né? E eu não sei de nada. Eu falei, ainda bem, cara, continue assim. Cê- cê- tá aí a gente conversa sobre outros assuntos. É, mas ele tem um vínculo. É um vínculo ad eterno, é de vida. Por isso que ele não troca de analista nem nada, porque ele gosta dessa relação. Mas é realmente isso, né? Às vezes a gente tem que partir do ponto zero de novo, por causa que o paciente ficou impaciente, né? É, é, é como veremos, né? O, o Sócrates, que traz a grande novidade de estabelecer a episteme, que hoje já introduzimos alterações, traduzimos por ciência. Esse termo, é claro, não tinha as mesmas ressonâncias que tem atualmente para nós, mas com os recursos que a linguística nos fornece hoje em dia, permite que identifiquemos em Sócrates a busca de uma articulação significante e consistente. Ou seja, o Sócrates ele vai colocando em dúvida o conceito. A pessoa não sabe o que é justiça e fala: eu sou justo, justiça para eles. Aí o Sócrates só pergunta: o que é a justiça? No mito você tem a Diké e você tem a Adíquia. Quem que é a Diké e quem que é a Adíquia? A Diké é a deusa da justiça. E a Adíquia é a sua irmã gêmea, alguns mitos dizem que é a sua irmã gêmea, que faz a bagunça toda. Então a Adíquia faz a bagunça e a Diké estabelece com a balança a justiça. O Sócrates só pergunta: você sabe o que é a justiça? Ah, eu sei. É isso, isso e isso. Mas, então, e aquilo, aquilo outro? E naquele outro caso? E assim, assim? Aí a pessoa chega naquele ponto. Eu não sei o que é a justiça. Pronto, chegamos no onde eu queria chegar. Chegamos aqui. Isto Sócrates chama de ciência, ou episteme. A ciência de que eu não sei aquilo que eu afirmava saber. Preciso continuar, porque eu ainda não sei o que eu imaginava saber. Agora sim, agora se você voltar, você vai ser meu discípulo. Se não, segue a vida. Sócrates argumenta que o que lhe está sendo apresentado são muitas virtudes. Aqui tem a ironia do Sócrates de novo. Você não esqueça, estou lendo a Apologia de Sócrates. Estou lendo os diálogos socráticos de Platão. Não esqueça desse negócio. Isso aqui é uma ironia. Isso aqui não é literal. Sócrates está tirando um sarro. Muitas virtudes, que povo virtuoso, quando o que ele procura é o que todas têm em comum. É a virtude em sua totalidade. O afinco com que busca uma definição geral, nas palavras de Meno, né, é um diálogo de Platão, indubitavelmente é o que permite a Lacan afirmar que ele busca a coerência do significante como tal. Mas vocês são atenienses, vocês são tão virtuosos. Aí ele fala das várias virtudes, quando na verdade ele não quer falar das muitas virtudes. Ele está tocando na questão do vício da ignorância, que todas as virtudes têm em comum. Todas as virtudes têm em comum é a ignorância. Eu não sei o que é a virtude. Areté, eu não sei. Agora que eu faço essa confissão, agora que eu me confesso tão fraco, tão agora eu posso ter um discípulo de Sócrates. Antes não. Os sábios, os sófos, né? Os sofistas não podem ser discípulos de Sócrates. Estamos nos encaminhando aqui para os instantes finais, tá bem? Coiré dá o exemplo de Teeteto, é uma outra obra também escrita por Platão. Não mais um diálogo inicial, como os que nos auxiliaram até aqui, um jovem que recebe as opiniões de Protágoras e por amizade adota sua epistemologia. Sócrates o interroga, apenas para constatar que este está impregnado por opiniões que atravancam sua alma e o impedem de perceber a verdade, já que possuía, isto é, o impedem de implicar na busca de uma opinião verdadeira, fruto de sua própria reflexão, o que levaria a conhecer-se a si mesmo. Ou seja, nesse
diálogo aqui, o Teeteto, você tem o Protágoras. Protágoras, ele é um relativista, ele é um sofista. E Sócrates está interrogando, né? Interrogando, faz os diálogos socráticos dele. Aí existe a palavra doxa. Essa palavra doxa é o que o Raul Seixas chamou de velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou, se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. É isso, é a metamorfose ambulante. A grande crítica de Sócrates é isso. Enquanto a gente fica se perdendo nas relatividades, nos relativismos, no protagonismo, no gorgianismo, na sofística, eu vou sofisticando essas verdades que não são verdades, essas virtudes que não são virtudes, eu estou atravancando a minha psique, a minha alma, porque existe uma revolta natural da alma em relação à falsidade. A alma não quer estar enganada consigo mesma. Eita, ó o barulhão. A alma, ela quer a liberdade da verdade. É isso que ela quer. Está dialogando, não sei. Sócrates, através da maiêutica, faz o parto, a pessoa admite que não sabe, aí ela começa a perceber a verdade, e a percepção da verdade é de que eu tenho uma doxa, uma opinião, e eu tenho que ir em busca da episteme, da ciência, de um conhecimento possível da verdade. E qual que é o melhor de todos os conhecimentos? Sócrates diz: conheça-se a si mesmo. Não é sobre as plantas, não é sobre o mundo, não é sobre os deuses, não é sobre a metafísica. É ontológico e é antropológico. É eu. Conhece-te a ti mesmo. No livro, esse aqui, ó, A Arte da Guerra. Vocês têm esse livro aqui? Deixa eu dar uma... pegar esse livro aqui. Esse aqui é outro livro que eu poderia recomendar a vocês. A Arte da Guerra. Tem conhecimento desse livro? Vocês têm livro? A Arte da Guerra do Sun Tzu. É outro chinês, né? Sun Tzu. Esse daqui é do Lao Tzu e o outro é o Sun Tzu. A Arte da Guerra são os 13 capítulos da guerra. Dizem assim, olha, você quer vencer a guerra? Quero. Então conhece a si mesmo e conhece ao seu inimigo. Porque se você conhecer ao seu inimigo, 50% de chance de vitória. Se você conhecer a si mesmo, 50% de chance de vitória. Se conhecer a si mesmo e ao seu inimigo, 100% de chance de vitória. É isso o socratismo. Qual que é a guerra que nós estamos? Qual que é a guerra do nosso paciente? Qual que é a guerra da sociedade? É o conhecimento. Conhecimento do quê? Do mundo, das coisas, da doença, do além, ponto de partida, a si mesmo. Conhecendo a si mesmo, sabendo quem é, quem não é, quem foi, quem virá a ser, trabalhando com a ontologia, o ser. Isso aí vai desmistificando. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: vamos naturalizar essa situação. Só naturaliza. Nada extraordinário, nada fora do comum. O Nietzsche tem um livro chamado Humano, demasiadamente humano, não está aqui, está na minha outra biblioteca. Humano, demasiadamente humano. Humaniza a coisa, naturaliza a coisa. Nada extraordinário, nada espetacular, nada fora do comum. E a partir daí começamos uma amizade. Vou passar para vocês aqui, se vocês não tiverem esse material, eu reforço. O nosso instituto tem um link, com o link vocês têm acesso ao material inteiro. Porque a gente tem vários slides pela frente aqui, mas a tônica a gente já trabalhou, que é o conhecer-se a si mesmo de Sócrates, não é, como vimos, algo que vem de fora, que é dado por alguém. Não é o analista dizer quem você é, quem você deixa de ser. É o autodescobrimento. Ele se refere antes à capacidade de reflexão, e, nesse sentido, não diz respeito a um desvelamento,
a um desvendar de algo interior, mas a própria operação de construção do que vem a ser para o sujeito mesmo esse conhecimento de si. Como vocês veem aqui, tem mais 3 slides pela frente, dá tempo da gente terminar aqui. É importante ressaltar que, apesar da declaração do oráculo de que não havia ninguém mais sábio do que Sócrates, não se deve supor que ele considerasse, como diz Comfort, um profeta do deus do Delfo. Segundo esse mesmo autor, entre os homens sábios de todos os tempos, ele é talvez o único no seu firme repúdio à ideia de que tinha qualquer revelação a fazer. É a humildade socrática junto com a sua ironia. O Sócrates, ele admitia a sua ignorância. Os demais não admitiam. Os demais admitiam a sua sapiência. Então, a humildade de Sócrates é a salvaguarda e com ele as pessoas querem andar. Para concluir, mesmo que a gente pode pensar no seguinte: o paciente vem buscar o analista e se o analista ele for um Superman ou uma Supergirl, alguém de outro mundo, alguém de outro nível, não acontece a transferência. A transferência vai acontecer no nível. Quando se nivela, acontece. Enquanto isso não acontecer, está desnivelado. Isso Sócrates fazia com a sua presença. Para concluir, diríamos que o lugar em que Sócrates se situa nos aproxima, portanto, da configuração do lugar que sabemos ser o do analista. Um lugar que, ultrapassando o plano do jogo verbal, possa capturar o sujeito para fazê-lo trabalhar, para fazê-lo responsável pelo que vem a expressar como seu desejo. Aqui é Schopenhauer. Schopenhauer fala, ó, isso aí já está dentro de você, é a sua volos, é a sua vontade. Então você só vai colocar para fora. É o livro de Schopenhauer. O mundo como representação e vontade. Não lhe ensinando uma doutrina. O analista não está doutrinando ninguém. Não lhe transmitindo regras de bem viver. Não é o caso aqui da arte da guerra, ou do Tao Te Ching, ou de um livro de catecismo. Não lhe transmitindo regras de bem viver, não escondendo e nem revelando o que possa ser a verdade do sujeito, mas apenas indicando através de sua presença o enigma que, por sua vez, aponta o caminho que ele próprio irá construir. É o que eu sempre converso com o meu amigo lá, né? Ele que está há 20 anos com o mesmo analista. Ele já me perguntou, será que um dia eu vou mudar isto? Aí eu falei, você quer desvendar o enigma, filho. Aí não tem graça, fica com ele. Fica com ele. Até que dia? Bom, até o dia de você expirar, aí isso aí você resolve. Aí você me conta depois. Essa é a brincadeira que a gente consegue fazer sobre esse assunto. Quer dizer, não vamos não vamos dar o spoiler, né? Vai perder a graça, né? Vai perder a graça. Deixa assim enigmático. Chegamos ao fim. Bem, chegamos ao fim aqui. Agradeço muito a presença de vocês, pessoas simpaticíssimas, né? Pessoas assim, né, a gente já está aprendendo aqui a gostar, né? Muito bom ter vocês aqui. Ailton, Maria Helena. Valeu. Valeu, Rogério. Muito obrigado. Maria Helena também, muito obrigado. Bom conhecer vocês. Estamos aqui no início dessa jornada. Você, e vamos... Ailton. Primeira vez que te vejo. Eu comecei exatamente agora. Hoje é meu primeiro dia mesmo. Aqui. Tá. Isso. Que bom. Basizão, muito bom material, que bacana. Vai estar disponível, né, professor? Isso é para a gente, né? Isso, esse material fica disponível pelo Conipt, tá bem? Aí tem o link, se você não tiver o link, aí você entra em contato, eles passam o link para você do material. Agora, de antemão, assim, se colocar o título lá na internet aparece também, mas a gente já providenciou todo o material já linkado para que vocês tenham acesso ao mesmo artigo. Pronto. E tem as palestras anteriores, está aí disponível para você pode ler. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, que a gente aqui vai trocando figurinhas. Pronto, perfeito, valeu. Mais uma aula ainda esse ano, né? A gente se encontra em dezembro. Temos mais um encontro em dezembro Com ainda. certeza. Aí a gente já vai preparando aqui o panetone virtual. Chocotone, né?
Que bom. Valeu, valeu. Muito Satisfação. grato. Tchau, gente. Uma boa noite, um bom Tchau, descanso. boa noite semana. para você. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.